Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, @do Mérito com Elas. Isso aí, estamos no TikTok, Instagram e no canal do YouTube. E logo menos no Spotify. É isso aí. Hoje recebendo um convidado ilustríssimo de uma agenda concorrida. Se concorrida! Que conseguiu ali uma brechinha pra gente. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Jean Kleber Venceslau Rosa. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. O Dr. Jean, ele é bacharel em Direito, advogado, graduado em Direito pela FAENAC em Anguera, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Mauá nas gestões 2016 até 2021, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Legale e pós-graduando em Direitos Humanos pela Unifesp. A gente sempre fala aqui no podcast, né, Isa? Direitos humanos é fundamental, literalmente. E aí, pela Unifesp, pós... exatamente. Bom, ele que vai poder contar pra gente, né? Dr. Jean, mais uma vez, obrigada pela sua presença. E vamos começar aí. A gente vai entrar no mérito da sua trajetória de vida. Primeiro, querendo saber, nascido e criado onde? Eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Paulista. Eu sou ali da região da Vila Prudente. Tá. E aí eu tive uma trajetória, assim, por todo o ABC. Morei em São Caetano. Nosso vizinho. É só atravessar ali a avenida, Isso, né? exatamente. Nosso vizinho. Morei em Santo André, depois vim para Mauá, depois retornei para Santo André e agora continuo em Mauá. A gente tem pelo menos essa região do ABC aqui, eu já morei. Conhece A bem. gente meio que eu considero um pouco Vila Prudente meio ABC, porque é tão perto. E a CEPAM, que é uma delícia, eu adoro ir na Pois CEPAM. É tudo ali, né? É bom que é tudo divisa. E aí você passou a sua infância onde? A maior parte da minha vida infantil, ela foi em Santo André. Porque eu morei em São Caetano ali por volta de até uns 6 anos de idade. Aí eu vim para Mauá e com o advento do falecimento da minha avó em Santo André, nós herdamos o imóvel e eu tive um bom tempo de vida lá, até a parte adulta dos 23, 24 anos, e depois, até agora, o presente data, eu estou em Mauá, na cidade de Mauá. Ai, que legal. E conta pra gente, de onde veio a vontade ou a inspiração para fazer a faculdade de Direito? Não é nada muito romântico, não. Não, então vamos lá. Não é nada muito romântico. Estamos preparadas. Infelizmente, tive um episódio, assim, bem triste na minha infância, né? Eu retornando da escola, é algo que inclusive, eu não esqueço, né? E eu e um outro colega, juntos, nós éramos da mesma sala, e aí houve uma abordagem ali, eu devia ter 15 anos, mas eu sempre fui muito alto, o mais alto da turma e tal. E naquele momento ali, com 15 anos, criança, e pela demora de soltar a mochila, eu recebi um tapa no rosto, né? E aquilo me fez ficar muito mal e querer buscar como que eu posso mudar isso. Isso não pode ser assim. E o meu amigo que estava junto comigo ficou só de canto e vendo aquilo e nada aconteceu com ele. Então, diante daquela desigualdade ali que me acometeu logo nesses primeiros anos de vida, a partir dali surgiu essa minha vontade de atuar nessa questão antirracista, contra essa desigualdade, contra o preconceito. A procura da justiça, né? Também. Isso. Essa sensação de buscar a justiça é algo que tá dentro de mim mesmo, é enraizado, não tem jeito. Eu acho que eu nunca vou conseguir deixar de falar ou trabalhar neste segmento. É algo que eu já aceitei, né? Então veio daí, mas aí depois a gente vem observando que tem
tantas outras situações de injustiça, sabe? Inclusive a gente vê no nosso ambiente de trabalho, né? Nós somos advogados, agora aí nós temos aí a paridade, né? E isso, olha que maravilha. Tão tardiamente, mas que bom que chegou. E de gênero Isso, e de raça. Gênero e de raça. Então nós temos composições aí mais equilibradas, mais diversas. E isso é um avanço importante. E a gente precisa todos lutar contra a desigualdade. Isso eu acredito que tem que ser uma missão de cidadania, de todo cidadão, de todo brasileiro. Todo mundo é igual perante a lei, né? Exatamente. Tá Exatamente. Por que a desigualdade não dá pra compreender, ainda mais no ano de 2022, né? Precisamos evoluir. Que ainda falam quando a saia tá muito curta e nem tá curta, no caso, né? Pois é. Isso foi, 20 dias atrás? 2 dedos Bem acima do recente, né? joelho. Bem recente. Né? 2 dedos acima só. Enfim. E vamos lá. Então, ali nasceu aquela vontade. Então, você nem pensou em outro curso. Não, direito. Então nasceu advogado. Pois é, e eu não tive ninguém que eu pudesse me espelhar em querer ser advogado. Não, Na porque sua família não tinha? Não. Eu sou o primeiro advogado da minha família. O meu pai é professor universitário, mas ele conseguiu já um pouco tardiamente também, por conta da composição familiar. E, nós somos em 6 filhos, e aí ele teve que trabalhar muito. Ele que é o meu herói, meu pai é o meu herói. Né? E aí ele sempre esteve lá junto da gente, da minha mãe apoiando essa coisa toda. A gente sempre teve essa estrutura familiar que é importante. Ambiente de amor, de acolhimento, de apoio. E aí foi possível que ao longo do tempo a gente foi conseguindo. E aí... Porque eu sempre me questionei, falei, eu quero ser advogado. Realmente, depois desse triste episódio que eu comentei, para mim não existia outra profissão que eu quisesse ser que não fosse advogar. E hoje eu estou exercendo um sonho. E eu vivo esse sonho mesmo, diariamente. Que era o que eu sempre quis. Mas aí, conta pra gente. Aí você escolheu o curso, foi fazer a faculdade. E conciliar tudo. Você trabalhava na época? Ou você... Fez estágio? Sim. Sempre foi bem conturbado. Eu estudava de manhã, porque eu fui bolsista, né? Tá. Consegui uma bolsa de estudo e isso que me possibilitou ter o ensino superior. Talvez eu não tivesse, porque eu sempre fui muito pobre, de origem pobre, família pobre, e eu não teria como dispor daqueles valores para poder cursar o nível superior. Então consegui uma bolsa de estudo e fui cursar em São Caetano, na FAINAC em Anguera, né? E durante o período dos 5 anos eu estagiei. Eu estagiei logo no primeiro ano, eu entrei no TRF, no Tribunal Regional Federal. Né? Essa foi uma boa oportunidade que eu tive, onde eu aprendi muito. Eu trabalhei na 10ª turma, doutora Ana Maria Pimentel, trabalhava em São desembargadora, na Paulista. Ai, que legal. A desembargadora que também foi muito atenciosa, muito acolhedora. Né? Eu tive boas oportunidades, assim, na área, sabe? Uma pessoa que, nossa, me recebeu super bem. Eu não esqueço o nome dela, porque a gente sempre tem muito carinho pelas pessoas que nos tratam com carinho, né? Então, pude passar por lá, aprender bastante. Fiquei um período, acho que uns 3 anos. E depois fui para um outro escritório também. Então, ao longo dos 5 anos de direito, eu me ativei como estagiário. E era bem corrido, né? Porque estudava de manhã, já saía, já ia direto pro curso. E aí eu também já era pai, né? Já era pai e tem essa responsabilidade de ser pai. De casa. Bem corrido. E à noite já corria pra casa, porque tem responsabilidade. Jornada tripla. O bom Tem jeito. trabalhar na Paulista e estudar em São Caetano é que pega ali o trem. Pertinho. Desce da É a única coisa boa. né? E foi no horário ótimo. de almoço, que tá mais tranquilo na verdade. estação. Então, É a única parte boa, né? Porque é puxada, a rotina é puxada, puxado. né? Puxado, não é fácil. Agora, a Isa vai ter uma pergunta pra você. Com certeza. Quando você terminou a faculdade... terminou a faculdade, teve a prova da OAB. Sim. Qual matéria foi escolhida para a segunda fase? Antes disso, que ano que foi que você terminou? Foi em 2009. Tá. Eu terminei o meu curso
julho de 2009. Tá. E E logo em seguida você fez a prova, o que você resolveu esperar? O que aconteceu? eu não sou de esperar, não. Eu vou pra cima. Olha, é assim, eu não sei como que é hoje, né? Mas lá naquele momento, você podia fazer a prova cursando o último semestre, Sim. Aham. né? Então eu fiz para eu poder me antecipar e verificar como que seria, para Tá. eu não ser pego de surpresa e tudo. Então eu fiz essa primeira prova, mas ela, óbvio que não valeu, porque eu não tinha terminado, né, o curso. E já, depois de formado, a primeira que eu fiz, eu já passei. Que eu passei no mesmo ano. Eu me formei em 2009, no meio do ano. E fez a de dezembro. E a de dezembro, eu já E passei. aí você já passou. Já E que fase? Que matéria que você escolheu pra segunda fiz fase? direito penal. Ai. Mas eu gostava muito. Isabela, sinto muito. Não, eu acho que vieram só 2 pessoas que fizeram civil. Não, 3 que fizeram civil. Doutora Renata Krupp, minha mãe e o doutor Norival. E a maioria É penal trabalhista. é penal, exatamente. Né? E aí passou. Já era FGV ou Pegou. não? Já era FGV? Não. Era FGV. Já? Era FGV, sim. Já era. Sim, era. Já. Pegou a carteira, falou: bom, agora vai. Assim, sabe, eu Só sempre... que não. Não. É que tem um episódio, assim, que foi bem interessante, porque, assim, eu via sempre as pessoas muito tensas para fazer a prova da OAB, né? Aí eu falava, gente, poxa, deixa eu ir antes e tal, porque eu quero saber como que é, eu gosto de me preparar, de saber como as coisas são. E eu fui e tudo, aí as pessoas com aquele monte de livro, aquelas coisas... Mala, com 30 chocolate, livros. 4 garrafinhas de água e eu ali com uma caneta. Eu falei, gente, acho que eu tô despreparado. Nossa, você sabe que na minha segunda fase tinha um rapaz com marmita dentro da sala de aula, com um monte de pote com salada. Começou a vir cheiro de comida dentro da sala de aula. Todo mundo olhando. Não, Né? a barra de chocolate eu levei também. Levei, porque dá uma ativada. Agora, eu também entrei com 2 livrinhos, né? Entrei com o Código Penal e o Processo Sim, Penal, sim. só. Não entrei, mas tinha gente com mala mesmo, Sim, com muito livro. vários livros, doutrina, aquele tudo cheio daqueles tiquinhos coloridos. Aí eu falei, né? gente, e agora? Eu não tô com essa preparação toda aí, não. Será que eu... Né? Mas deu certo, não Deu tem... certo. Até porque foi até inusitado na segunda fase. Foi a final do jogo Corinthians e Santos. E meus amigos ficaram do lado de fora da estação de São Caetano me esperando para terminar a prova e ir pro jogo. Todo mundo. E eu falei, não, vou fazer a prova tranquilo. Se vocês quiserem ir, vocês vão, depois eu vou. Chego no segundo tempo lá. Claro. Aí eles, não, a gente vai esperar. Então, aí eu fiz a prova, tudo tranquilamente, saí com um pouquinho de tempo e fui. E, sim, sabe, bem... Eu não fui fazer a prova assim, com aquela pressão, aquela coisa toda, e super deu certo. Foi até o meu pai quem ligou para avisar, porque eu fiquei até um pouco assim, falei, puxa, eu tava tão preocupado com o jogo, poxa, pode ser que eu não tenha me dedicado tão bem lá na prova. Mas aí meu pai me ligou, pô, você já viu, parabéns, não sei o que lá. Aí que eu fui entrar para ver, que eu não sabia nem a data que ia sair o resultado. Mas assim Tranquilo. que é bom, porque não ficou sofrendo, né? Então, essa foi a preocupação, se não for aquela tensão, aquela coisa, né? Deixa eu adivinhar, corintiano. Corintiano. Estou em minoria. Palmeirense aqui está em minoria. E aí pegou a carteira da OAB e falou, bom, agora, como diz o doutor Thiago aqui no podcast, escritório, secretária, né? Cliente, carteira de cliente, só que não. Só que não. A realidade Conta assim, pra gente os é bem percalços difícil, aí né? do início de profissão. A gente acha que todos os problemas se resumem a passar no exame de ordem, né? Sim. Aí quando passa, você fala, e agora, né? São outros problemas, outras dificuldades, outros avanços, né? Você foi pra advocacia autônoma? Você foi trabalhar em algum escritório? Não, eu abri meu escritório de imediato. Com Cara e coragem. Cara e Nossa. coragem. Toca aqui. Com a cara e com a Cara e coragem. Há 12 anos eu encarei,
Eu aluguei uma sala, tinha uma mesa somente, uma cadeira bem simplesinha e a porta aberta. Era E isso vamos que que tinha. vamos. Tinha internet, é bem difícil, né? Você pagar internet, O aluguel, aluguel, água. luz. Não é Meu, você brincadeira. ficava assim, 30 dias ali, não entrava ninguém. Você E aí, fala, "Ai, meu Deus, e as agora? coisas Como tão que vai vindo." ser? Aí você já começa a pensar qual outras formas a gente conseguir alcançar as pessoas e tudo. E aí você vai usando as redes sociais, os amigos, os cartões, para poder fazer parceria. Você parceria. escreveu na defensoria no começo? Sim, no início sim. No início sim. Acho que uns 4, 5 anos eu fiquei na defensoria, né? E depois eu pedi para sair. Tem uma hora que não dá mais. Mas durante uns 4, 5 anos iniciais me ajudou bastante. Pagar as contas do escritório. Ótimo. Por menos que a gente ganhe na defensoria, né? Porque a gente trabalha pra defensoria, né? Trabalha. Bastante. E me conta uma coisa, nem passou pela cabeça concurso público, então? A sua intenção era advogar? Sim, sim. Eu já fiz alguns concursos e tal. A gente vai sempre se atualizando. E é sempre bom, porque você também mantém Seu estudo meio que o atualizado, estudo. né? Você vai se forçando, né, a atualizar, a estudar. Mas a carreira que eu tenho e que eu quero seguir é a advocacia. É a advocacia. Pode ser que lá na frente a gente possa fazer uma opção, de repente, para uma outra área no ramo do direito, mas realmente ainda o que eu vejo para mim é na área da advocacia mesmo. Tá. E não podia pensar em outra área, outro tema, senão fazer uma pós em direitos humanos, né? Conta pra gente como que tá sendo essa experiência. Pois é. E foi uma experiência bem nesse momento, né? Que parece que tá tudo no olho do furacão. O tema é bem sensível, né? Quando a gente fala em humanidades, direitos humanos, a gente percebe que existe por parte da opinião pública, por parte de algumas pessoas, um certo olhar um pouco, né, assim, direitos humanos, não sei não. Aí vem aquela frase, direitos humanos é para quem é humano e não sei o quê, né? Mas é um direito para todas as pessoas. Exato. É um direito que tem que ser basilar. Né? Nós podemos abrir mão da humanidade, né? Porque somos humanos. Então, quando a gente começa, de repente, a ter ações que tende para a barbaridade, que tende para deixar o direito para um segundo plano, aí a gente começa a retroagir. Exato. E a gente não pode, de forma alguma, deixar de observar os direitos de humanidade. E nós temos o parâmetro constitucional de como o Estado deve agir para com a sua população, né? Não deve agir com o uso da tortura, tem que observar a dignidade humana. Parece tudo clichê, mas não é. Hoje a gente percebe que não. Parece clichê, mas toda hora tá sendo violado. Não. Então não é clichê, porque todo momento tem uma violação. E se tem violação, é porque tá faltando tudo. Falta informação, falta evolução, falta tudo. Conscientização, então falta tudo. Não, sim, olha, a barbaridade, vocês estão falando disso, me veio na cabeça, eu tô acompanhando um podcast da Folha, não sei se vocês viram. Eu que vi. A Mulher da Casa Abandonada. A mulher da casa abandonada. O marido dela chegou a ser condenado nos Estados Unidos porque eles trataram uma mulher, assim, por 20 anos com trabalho análogo à escravidão. Exato. E o episódio dessa semana contou 3 histórias de 3 mulheres diferentes do país. Uma de Santos, uma de Minas e uma do Rio, se eu não me engano. E assim, gente, a gente tá em 2022. Exato. É inadmissível. A senhorinha de Santos tem quase 90 anos. Viveu até pouco tempo em condições análogas à escravidão. Pois é. Dentro de casa, trabalhando. São situações que a gente precisa observar. Não só observar, mas procurar caminhos para que isso não volte a acontecer. Né? Conscientização, ações, políticas públicas. Exato. A gente precisa, enquanto sociedade civil organizada, observar
tudo que vem acontecendo e nos questionarmos, gente, peraí, como que isso está acontecendo? Ir lá e denunciar, né? Principalmente a denúncia, sabe? exatamente. Como foi que alguém perdurou por 30 anos sem que ninguém pudesse denunciar, sendo que ninguém se insurgisse? Hoje, o que eu falo muito em relação ao racismo é porque as pessoas que veem o fato acontecer não se insurgem. A gente precisa, não é só não ser racista, mas a gente precisa que seja antirracista, é constranger aquilo que está acontecendo naquele momento. É você se colocar ao lado da pessoa que está sofrendo aquela violência. E não ficar calado. E não ficar calado, exatamente. É dessa seriedade que a gente precisa na sociedade, essa mudança, exatamente, girar essa chave. Isso é preciso mudar. É sem tempo que a gente dê um passo adiante. Né? Porque percebeu que está sendo muito recorrente? Na verdade, que não está sendo muito recorrente, sempre foi, mas agora está sendo gravado. Entendeu? A gente só está sendo gravado, mas isso sempre aconteceu. Exatamente. Talvez não vinha a público tão facilmente, Exatamente. né? Que nem com as redes sociais, circula muito mais rápido a informação, né? Aconteceu alguma coisa agora, daqui 1 hora, o Brasil inteiro tá sabendo, né? Porque já compartilhou Twitter, Facebook, Instagram, então... Exatamente. E aí, você atuando na advocacia, consegue fazer muita coisa, né, também. Assim, nesta área. Nesta área, sim. O escritório, muitas pessoas me procuram e a gente trabalha, eu esqueci o termo, de êxito, nessas ações, né, contra o racismo, essas ações antirracistas. As pessoas vêm, nos procuram, a gente orienta, orienta sobre as provas que a gente precisa, porque existe uma dificuldade de provar o racismo, porque geralmente quando não é assim gravado, ele é feito assim de forma muito sorrateira, covarde, a pessoa fala sabendo que não tenha ninguém para ver, ou dentro de uma sala, não tem telefone, né? não tem nada para... Então nessas circunstâncias a gente tem dificuldade de provar, e aí fica até um pouco de frustração pela parte, porque ela fala, poxa só, olha, tá vendo? Aconteceu, eu sofri racismo, vim procurar, eu conheço o advogado lida com essa matéria, entrou com a ação e foi improcedente. Mas a gente não pode deixar de denunciar. Eu incentivo, não só incentivo, porque é um direito, né? Eu falo para todas as pessoas que eu conheço, que sofreram racismo, denuncie. E se você, no momento, tiver alguém por perto e você viu, pega o contato, o número, ou se tem uma câmera, já anota o local onde tem a câmera, para que quando fizer lá a denúncia na delegacia, a denúncia de um crime, e já informa o local, o nome de quem possivelmente acompanhou aquele crime, para que isso tudo possa vir no processo, que aí a chance de êxito é maior. Então a dificuldade fica um pouco aí em como provar o fato. Uma pergunta. Por exemplo, se está acontecendo a situação ali do racismo e é flagrante, a pessoa vai presa. É o que deve acontecer. Tá. É o que deve acontecer. Nós tivemos um episódio agora recentemente de um fato que ocorreu no metrô, né? Foi gravado. Tinha as testemunhas, mas aí a força policial veio, retirou a mulher, a agressora, do ambiente e ela sequer foi não foi lavrado a autuação de flagrante, né? Então a gente está caminhando, tá? Para algumas mudanças importantes relativa a esse fato, a essa questão, e a gente precisa de muita instrução, né? Precisa instruir as forças de policiamento, a sociedade em geral, para a gente poder começar a punir as pessoas que praticam esse tipo de crime. Porque entristece essa passada de mão na cabeça, né? Isso é doído.
É triste. É triste. É. É triste, porque todo ato, toda ação tem uma reação e uma consequência. Então, e tem que ter. Então, não dá pra aceitar essa passada de mão na cabeça, Verdade. né? E eu imagino o quanto é triste E ver. é um crime inafiançável. Sim, o crime de racismo é. O crime de racismo é inafiançável. Em qualquer momento que houver provas ou que surgir novas provas, pode-se procurar a delegacia de polícia, entrar com ação no judiciário para que seja apurado os fatos. E conta pra mim, você como presidente de uma comissão de igualdade racial da OAB, quais as ações que você fez enquanto presidente? Você ficou em 2 gestões, né? 2 gestões. E quais as ações? Informação, palestra, tem que falar, né? Tem que falar Tem. toda hora, tem que Tem, falar, todo momento. tem que mostrar, tem que trazer esses acontecimentos e Tem que impactar a pessoa, porque senão Precisa, parece a pessoa que- fica vivendo num fantástico mundo de é. Bob. Pois é. Qual ação, assim, que você fez durante esse período que você acha que dá resultado ou que ajuda um pouco? Assim, a gente, no primeiro mandato, a gente trabalhou bastante o eixo autoestima. Porque para nós, negros, a gente sabe o quanto a gente está lutando hoje por representatividade, né? E quando a gente trabalha a autoestima, a gente leva a informação e traz as pessoas para que elas vivenciem, elas vejam e elas possam visualizar lá na frente um futuro ou uma realidade diferente daquilo que de repente foi pro papai, pra mamãe, pro vovô, e ela saber que, olha, não, existe um outro caminho aqui, né? Assim, meus avós, geralmente eles tinham aquelas profissões mais humildes, trabalhavam nos lares, essa coisa toda. Minha mãe sempre foi do lar e tal. Então, e aí a gente trabalhando esse eixo, nesse primeiro mandato, a gente conseguiu alcançar colegas advogados para se juntar à comissão. Alcançamos também os munícipes da cidade. E no segundo momento a gente trabalhou mesmo de fato a questão dessa luta antirracista. E é óbvio que é abordado aqui pro lado do direito, né? Existe tantas outras, existe todo o segmento de lutas sociais, toda essa coisa, mas a gente veio aqui pro lado do direito, e principalmente no nosso quintal, né? Porque se eu estou aqui no OAB e eu sei que aqui também estruturalmente é um ambiente racista, porque, olha, é bem comum que, e aí vamos falar aqui da nossa região, que nós tenhamos agora recentemente mulheres presidindo a OAB. Exato. Olha só que comum. Mas, gente, quanto tempo que nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil? Só agora que nós estamos vendo mulheres presidir? A OAB São Paulo é um exemplo, né? Exatamente. 93 anos, acho, né? 90. Primeira mulher Exatamente. presidente. Primeira mulher. Então vejam só, olha que caminho importante que a gente tem. Olha o quanto a gente tem que desbravar, o quanto a gente tem que lutar, que se empenhar para poder ver essas Mas uma mudanças pergunta minha, acontecer. Você não fica com a sensação que demorou? Muito, pelo amor de Deus. Eu tenho isso desde Pois nova. Essa sensação de que, como demora? Por que demora? Sim. É porque eu também venho de uma luta. A minha religião foi, né, quase banida, né? Eu sou judia, nós sofremos também na pele o racismo. E aí você pensa, meu Deus, né? 2022, não dá mais, não cabe mais, não tem por onde, né? O que aconteceu da advogada Valéria? Sim, Rio de Janeiro. Foi. Faz acho que Faz no uns máximo 5 anos. né? Uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? Não, Que também é. repercutiu e um país absurdo, né? Um absurdo, um verdadeiro absurdo. Então, e você tá falando disso, eu tô lembrando, não me sai da cabeça quando você falou com 15 anos o que aconteceu, né? Sim. E eu fui pra Alemanha com a minha avó, e minha avó falou assim, você sabe que você tá num país porque minha avó era alemã.
e fugiu da guerra para salvar meu avô, Sim. né? E quando a gente foi para lá, ela falou: você tire sua estrela de Davi do seu pescoço, porque aqui ninguém pode saber que você é judia. Porque por mais que os anos se passaram, ainda há muito preconceito. Então, assim, eu nunca vou esquecer isso. Eu não podia andar com um símbolo que me representa, porque se vissem, iam saber Que você- ou associar que eu sou judia, eu poderia sofrer algum tipo de perseguição, alguma coisa. Uhum. Então, eu fico pensando, né, o quanto a gente tem que ter um receio, às vezes, que nem eu imagino que se você vai em um lugar, você já não pensa, vou pegar meu celular, qualquer coisa eu gravo, você não fica já com aquela coisa de, deixa eu ir com alguém, então, qualquer coisa na minha terceira, não fica aquela coisa, e é duro isso, né, a gente deveria ter essa liberdade, de não precisar disso, mas você fica pensando, né, falar, não, vou me prevenir, eu vou sempre ter que me prevenir, eu vou sempre ter que me prevenir. É igual, assim, mulher sempre pensa nisso. Eu não vou de saia em tal lugar porque, Isso. Sim. né? Você vê, em todas tem né, um problema, meio que uma perseguição, e o que é um verdadeiro Vou com uma blusa absurdo. mais fechada pra não... Pra evitar, mas evitar o evitar- quê? Você Né? vê quando a gente fala em humanidades, e aí a gente começa a citar os mais variadas circunstâncias, a gente isso vai se ampliando. Você vê, desde a roupa, desde a estrela, desde você poder professar sua fé. Isso. E aí você teve essa ação de você, que é natural, e foi possível. Agora pensa uma pessoa negra, como que ela se esconde de ser sobre quem ela isso. é? Exatamente. Não é? Então são esses os problemas assim que agravam muito a questão racial no Brasil. Né? Porque o que eu vou contar para vocês aqui é uma realidade. Eu, inclusive, já até pensei em colocar câmera no meu carro. Porque assim, eu tenho 2 veículos e quando eu ando com um deles, eu ando com os vidros abertos, à vontade. Dificilmente eu sou enquadrado. Tá. Mas quando eu tenho outro lá, que eu gosto de sair no final de semana, passear e tal, aí eu sou enquadrado. Parece uma coisa. Que Sempre é um encosta, absurdo. e são 2 perguntas rotineiras. De quem que é o carro? Nossa, eu imaginei essa primeiro. Aí eu falo, o veículo é meu. Você trabalha com o quê? Aí eu falo o que eu faço. Algumas vezes manda parar o carro e descer, outras vai embora. Mas isso acontece assim. E aí sabe qual a medida que eu tomei? Eu ando com o vidro fechado. Eu nunca sou parado. Nunca. Nunca, assim, esporadicamente, não. Se for uma blitz, assim, é outra coisa. Porque aí você tem que parar, abrir, tal. Agora não porque te viram e Você falaram, não, mandando vou ali, parar passou, e de repente você tá aqui do lado, eu olha, e aí, de que é o carro? Não, o veículo é meu. O que você faz? Sabe? E isso é uma realidade, né? Não só minha, mas a gente que trabalha nesse segmento e conversa com muitas pessoas aí que estão tendo uma certa ascensão social, pessoas negras, elas também têm esse mesmo relato. São relatos recorrentes, né? E a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa abrir esse diálogo com as forças de segurança, a gente precisa mudar esse cenário. Ele é muito importante. E fala pra gente, na tua profissão, durante a tua carreira toda, você já sofreu algum tipo de discriminação? Já aconteceu alguma vez no exercício da sua profissão? Já aconteceu. Não é algo que eu gosto muito de falar, até porque a gente... Existem bastante situações, mas esta que eu vou relatar para vocês agora foi uma situação bastante inusitada. Eu fiquei até um pouco... porque mesmo que a gente lide, a gente trabalha com essa área, quando é com você é diferente. É diferente. Tá? A gente se mostra muito forte e orienta as pessoas, olha, tem que denunciar, mas na hora que você sofre um impacto, você... Né? Porque foi uma sexta-feira eu costumo, se não tem audiência, eu vou de camisa polo, no jeans, né? E eu fui lá no balcão, eu não quero
dizer onde é, tá? Porque Não, tem não, necessidade. não. E aí eu fui no Não é balcão, eu tava com a carteira em mãos e havia pessoas aqui ao lado, chegou a minha vez, só que a pessoa tava mais ao fundo, ela não notou que eu tava com a carteira e falou, pode falar o número. E eu falei o número da execução criminal. E eu já fui lá porque o cliente tinha me ligado, doutor, eu tô em outro estado, não deu tempo de avisar, eu não assinei a carteirinha. Eu falei, você é louco? Não pode, tem que avisar, tá bom, vou lá pra ver que pé que tá. Era ainda físico e tal, já tem alguns anos, acho que uns 7, 8 anos. Tá. E a mulher olhou lá e notou que eu não tinha ido lá assinar a carteira durante um tempo. Aí ela falou lá de trás assim, olha, se você deixar que isso aconteça novamente, o juiz vai revogar a sua condicional. Achou que o processo era Ela seu. te orientou como se... O réu. Aí ali, naquele momento ali, eu fiquei sem jeito, aí as pessoas olhando pra mim, e elas perceberam que não era, e aí eu fiquei perplexo, sem ação, realmente. Aham. Né? Eu me Congelou, peguei né? numa situação, e aí eu até hoje penso, né, que isso faz parte do racismo estrutural, Exato. né? Aquela pessoa, de repente, ela não seja racista, ela pessoalmente com alguém, mas estruturalmente, aquele cenário de que um homem negro, ele tem, é um homem negro, possivelmente, informal, ele é o né? réu. Ele é o réu. Então, são essas circunstâncias, essas situações que é estruturante da nossa sociedade, que é racista, que a gente precisa começar a mudar. E isso muda muito quando a gente começa a ter representatividade, né? A gente olha, tem lá naquela composição de chapa lá, aqueles advogados, olha a importância da cota lá de 30%, da paridade. Olha, por que a gente precisa de paridade hoje? Né? Por que a gente precisa de cota? Precisa. A cota é um remédio doído num corpo adoecido pelo racismo. Ela é necessária. As pessoas falam, mas acho que não precisa. Eu falo, precisa. Porque já que naturalmente Exatamente. isso não aconteceu, então vamos ter aí uma obrigatoriedade para Sim. que aconteça. Quer um questionamento importante? Nesse último pleito eleitoral, nós tivemos 30% em cada composição de chapa. Aham. Em outros pleitos, você se lembra de ter, no mínimo, 2 advogados negros em alguma composição? Pois olha a sua necessidade de se ter. Né? Exato. Exatamente. É preciso. Não gosto de cota. Ela é necessária. Não é para gostar. É a necessidade. Até que a gente tenha uma sociedade mais plural, mais consciente dos direitos de igualdade, a gente ainda precisa desses instrumentos. Precisa da cota até que não precise mais, né? Exatamente. Exato. Da paridade até que não precise mais. É isso aí. Exatamente. Infelizmente. É. Lutemos. Lutemos arduamente, Sem esmorecer. incansavelmente, né? A bandeira ela tem que ser levantada Verdade. diariamente. E fala pra gente, você é pai de uma garotinha linda, você só tem ela? Não, tenho um filho. Tem um menino? Tenho um filho. E aí conta pra gente esse seu lado paizão de passar toda esse aprendizado, porque eu imagino o que é você como pai ver um filho teu também sofrendo algum tipo de discriminação, né? E aí que ensinamentos, é Acredito difícil, que seja mais doído ainda. mais né? doído ainda. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho o Thierry, Hã? que hoje ele tem 20 anos. Não Nossa, parece, mas eu sou pai homem! de 20 anos. Eu tenho 40. Fui pai aos 19. Aos 19, olha! E agora, em 2016, eu tive a minha filha Thaísa. Tá. Né? São 2 momentos distintos, né, da paternidade. Porque ela, no primeiro momento, era bastante inexperiente, aquela coisa toda, mas Jovem. sempre foi fantástico, né? Eu acho que o maior compromisso que existe na minha vida é ser pai. Já que essa responsabilidade existe para mim.
né? A gente tem tantos outros, como escritório, como trabalho, mas ser pai para mim é o maior compromisso que eu tenho. E para mim é fantástico. Eu inclusive, eu ainda sonho... Exerce a paternidade, né? Exerço. Eu sonho ainda em adotar um filho, né? Eu tô abrindo aqui a minha intimidade para vocês. Eu tenho esses 2 filhos e orientar esse meu primeiro filho realmente foi bem difícil, né? Porque ele é um homem negro da minha altura, nesse cenário que a gente vive, eu sempre tive muito medo. Porque, assim, as crianças, os jovens de hoje, eles não têm a mesma cautela que eu tive, né? Eles têm uma sensação de liberdade maior, ainda que essa liberdade não seja como eles pensam que são. Uhum. Então, talvez aí exista uma exposição maior. E quando existe essa exposição maior, é mais incisivo a questão do racismo. Né? Porque quando você se protege menos, ele aparece mais. E eu falava com ele, e era desesperador, porque ele falava assim: pai, eu sei de tudo isso que você tá falando, mas eu tô com o meu RG e não sei o que lá, se por isso parar, eu vou parar o carro. Ele falava assim: vou parar o carro, tá tudo certo, o carro tá tudo certo, tô com o RG. Eu falei: leva coisa da escola. Ele: pra que coisa? Então você vê que é um outro momento. E aí o desespero bate. Aí você fala: oh, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Como que eu vou conversar? Então existiu grandes dificuldades, mas a gente sempre conversou, dialogou bem, a gente tem um relacionamento ótimo. Ele sempre me ouviu, né? Eu falava: olha, me fala onde você tá. A hora que você sair, você me dá um toque. Se você... Eu vou buscar. Eu sempre me ativei mesmo, né? E quando dá meia-noite, 11 horas, eu não chego em casa, bate um desespero. Falo: meu Deus do céu. Né? Mas ele é um rapaz sensacional. Nunca tive problema algum com ele. Ele é um amor de pessoa, muito educado. Sempre foi um bom aluno. A única, não é frustração, mas é coisa de pai. Eu tenho lá meu escritório e tem uma sala linda do lado e eu já sonhava que ele estaria ali do lado. Vai fazer direito. Olhar o filhão, né? Ali... ele vai fazer direito, a sala já tá quase pronta lá, tá bonita. Aí eu cruzando com ele aqui no caminho: filho, vamos almoçar, mas não teve jeito. O sonho deles não é o nosso sonho por vezes, né? Aí ele optou por fazer engenharia e tem algo bem engraçado, porque eu falei pra ele assim: ó, o pai paga o curso de direito, incentivando ele pra fazer direito. O pai vai lá, o pai paga 5 anos e tal. Ele: não, pai, não é. Aí eu fiz uma brincadeira, eu falei assim: olha, se você for fazer outra coisa, então vai ter que dividir esse custo aí. Ou vai ter que ser faculdade pública. Vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar, vai ter que me ajudar. Ou passa numa Ou USP, então você passa né? numa USP, isso. Teve jeito. Aí ele fez o concurso, passou em primeiro. Engenharia. Não tem jeito, ele gosta. Eu falei: então vai ser feliz, o pai aceita. Aí não teve jeito. Aí desarmou, né? Não teve jeito. Engenheiro, mas quem sabe a mocinha... Então, já comecei a trabalhar mais cedo agora. Para não ser surpreendido depois. Já leva pro escritório. Já deixa grampear papel, carimbar. Eu adorava. Minha mãe é advogada, né? Eu adorava ir pro escritório carimbar papel quando eu era criança. Então, ó... Já comecei essas ações, já deixar ela mais perto, mais próxima, mas é isso. E aí ele optou por engenharia, tá no último ano, já trabalha numa empresa aqui na região, na área também, e é o que ele gosta, aí a gente apoia. A gente é pai, não tem jeito, né? Então vai ser feliz aí. Ai, que depoimento emocionante. Ele é de exatas, não adianta. Não adianta. Quem é de exatas não consegue. Assim, pra humanas, assim, é muito... talvez como a gente também não consiga ir pra exatas. Não, eu chorava pra estudar matemática quando eu tava no ensino médio, quando eu era criança. Eu também tive um eu era péssima. História e redação em língua portuguesa. E é legal. Eu era péssima. Eu era ótima. Agora. Matemática, física. Química.
Não vai. É no terror, né? Gente, eu dou graças a Deus que hoje em dia eu não tenho que usar nada dessas coisas. Tabela periódica, nem lembro mais. Eu sabia que ia surgir esse nome, já tava com ele aqui, sabia? Tabela periódica. Não tem jeito de não surgir. Não, fórmula, número de pi. Bhaskara. Não, chega. Deixa pra ele. Pois é. Chegamos no nosso momento. Eu tenho que fazer uma pergunta. Faça. Doutor, com ou sem pasme excelência na petição? Eu adoro a reação das pessoas. Ai, meu Deus, olha, eu tô pensando aqui se lá no começo eu já usei esses termos. Não quero também aqui faltar com a verdade, né? Deixa eu ver, pasme, excelência. Tá, pode não ter sido pasme, mas algum outro sinônimo aí disso aí. Mas não, nesse formato não. E querido juiz? Também não. E pasme novamente, excelência. Não. É a indignação da indignação. Sempre muito sucinto, bem direto. Minhas petições são sempre assim. Eu foco bastante realmente naquilo que tem que ser combatido e tentar ser bem sucinto. Também porque ficar enchendo muita... Poesia... Não. Eu ia falar que o Dr. Diego, da terceira vara do trabalho. Isso, daqui de Santo André. Ele veio aqui, né? E aí eu perguntei pra ele, eu fiquei com medo de perguntar pra ele com ou sem pasme excelência. Ele falou assim, não faz diferença. Não faz diferença, doutora. Pode declamar poesia, não vai mudar nada. Não, porque tem bastante gente romântica, né? Isso, termos em latim. Termo em latim. Eu não gosto. Olha, mas eu ainda... Bom, também não. Eu tô puxando aqui, não. Data verde. Não, também não. As minhas petições são bem simples mesmo. E objetivas. E objetivas. Maravilha. Final sensacional. da apelação justiça com letra Com caixa alta, né? Isso, Aquela isso. coisa, Não, é isso. Não, eu coloco. Aí sim. Ai, nossa. Eu coloco. Eu. Para que assim seja realizada... Justiça aí, 3 exclamações. Gente, para que assim seja realizada a mais lídima justiça. A Priscila faz bullying comigo, que eu já coloquei pasme excelência e pasme novamente excelência, porque eu tava tão chocada com a ação que eu coloquei. Só que pra mim o justiça é pior do que o pasme excelência. Gente, tipo assim, porque vai sair o Superman da petição, né? Vai sair o Aquaman, a Mulher Maravilha. É verdade, né? Sensacional. Justiça no fim, né? Bom, então na nossa disputa, Isabela, eu continuo ganhando. Ok? Mas... Porque a gente disputa. Sim. Eu sem e ela com. Tanto também na segunda fase de OAB, que ela Também eu também... estou disparada penal, direito penal, que eu também fiz penal. Tem uma lenda, assim, urbana, que penal é mais fácil, trabalhista é mais Você tem que gostar, pelo menos, né? Eu acho que é Eu pelo não acho que gosto mais- também, eu não é tenho que gostar. facilidade. É. É gostar. Não, porque todo mundo fala, por exemplo, pra civil. Ai, tem muita peça. Não, não tem muita peça, gente. É. São 5 peças. Agora deve ser... Eu prefiro penal. A gente prefere penal, né, Eu Jean? também prefiro A penal. gente prefere penal. Pode deixar, fica tranquila. Fala pra gente. Perrengues na advocacia. Deve ter tido muito, eu sei. Mas nos conte algum fato engraçado, inusitado que aconteceu com você. Eu vou dar o spoiler de um meu, que eu tava saindo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ali na Praça da Sé, com o meu carrinho, com uns 25 processos. E naquela época... Estagiária. Eu era estagiária da Procuradoria Fiscal e eu tinha uns 25 processos naquele carrinho, amarrados com Aquele com um carrinho de elástico. feira, né? Com um elástico. E o meu carrinho virou no meio da faixa de pedestres, Meu Deus. ali da Rangel Pestana, na frente do Corpo de Bombeiros. Cheio de bombeiro na porta. E o meu carrinho tombou no meio da faixa. E os meus processos começaram a rolar, Rangel Pestana abaixo. E eu, desesperada, não sabia o que fazer. Pego o processo, o carro vem vindo e eu pedi Morro atropelada. Morro atropelada. E todo mundo rindo. Ninguém pra me ajudar a pegar um processo. Eu peguei processo por processo, o trânsito todo parado, todo mundo buzinando. Enquanto eu não peguei meu último processo, eu não liberei o trânsito e fiquei lá. Pra Priscila tá de salto ou sem salto?
Olha, eu não lembro se eu tava de salto Que ou sem está com salto. salto Mas eu ainda lembro que eu passei na frente do corpo de bombeiro e falei, em vez de vocês darem risada na minha cara, vocês tinham que estar me ajudando a pegar os processos. Ainda dei lição de moral nos bombeiros. Comigo aconteceu, então com você também aconteceu muita coisa. Ah, tentando lembrar aqui um perrengue, ele é bem próximo desse exemplo que você deu. Eu trabalhei para um escritório, e esse escritório ele atuava muito nessas áreas do plano verão, Collor, Bresser, né? Então era um número muito grande de processos. Aquelas ações de poupança. Isso. Aí, então, lá na Justiça Federal, às terças e quintas a gente ia para fazer carga. Né? E era um volume muito grande. Íamos sempre em 2, 3 estagiários. Mas nesse dia, especialmente, eu não me recordo porque eu tive de ir sozinho. E aí eu levei 3 carrinhos. Sério? Aquela folha assim de... Você nem sabe o talento que eu tinha. Sabe aquelas maquininhas de digitar? Eu ficava ali todo orgulhoso, eu era estagiário, as pessoas, tinha fila na Justiça Federal, aqueles totem, pra você digitar o número do processo pra vir Isso aí, a filipeta. Isso, aí você coloca a filipeta, aí eu ficava ali, eu digitava sem olhar. É sério, de verdade, que eu fazia tanto aquilo, você não tem ideia. Você Os tinha números dos decorado processos federais já... a posição. E porque eu já tinha trabalhado na É. TRF também, né? Aí eu peguei todo... Aí eu subia no último andar e ia descendo com os carrinhos, né? Uhum. Aí eu deixava, sempre eu tinha em mente, eu deixo aqui nesse andar, eu vou descendo o outro carro, deixo no andar. No último, eu levo pro estacionamento, aí ligava pro carro do escritório, vinha e pegava no último. Tá. E nesse dia, como eu vim sozinho, eu devo ter esquecido que eu deveria ter voltado aqueles 2 últimos andares. Então eu saí só com os últimos 2 carrinhos cheio mesmo, de verdade. Aí colocamos no carro e fomos embora. Ficou no corredor do fórum. Ficou no corredor do fórum. Aí eles pegaram e guardaram lá e ligaram no outro dia, né? Ó, tudo bem, tal, aqui o último, sempre tinha que encartar, né, o subestabelecimento, porque como era muito, eu rodava muito. Aí ligaram no escritório, né, falando, olha, tem um carrinho aqui cheio de carga feita aqui e ficou aqui em 2 andares, né, de aquele desespero, né, por da responsabilidade, né, o compromisso. Mas, assim, a proprietária do escritório, ela foi super... tranquila, falou assim, mas você estava sozinho? Quantas cargas foram? Falei, sério, foi mais de 100 cargas. Era assim que eram as coisas. Falou, não, fica tranquilo. Aí tô mandando ele, você vai junto, aí pode trazer pro escritório. Foi então, né? Ufa. Mas não, aconteceu. Ele foi pra casa, dormiu, né? Tipo... E aí no outro dia eu cheguei lá assim, aí aquela coisa, aquela apreensão, cadê os processos, cadê os processos? Porque eram todos os processos que a gente buscava quando tinha a publicação, né? E aí, cadê os processos? Eu falei, eu trouxe todos, descarregamos ontem antes de ir embora, os 2 carrinhos, não, mas tem mais. Aí ligaram lá. Dizendo, não, vem aqui buscar, tá aqui, tá guardado aqui. Aí a gente foi, agradeceu, né? E pegamos os carrinhos e levamos pro escritório. Mas perdeu um dia de prazo, né? Foi. Um dia de prazo a menos. Um dia de prazo a menos. Que a gente tava falando de paletó. Antes de começar o podcast, eu lembrei de uma coisa, de uma história que um colega meu que me contou. Que era amigo de turma dele, que se formou junto. E aí, na época, se tirava foto dentro da OAB, a foto 3x4 pra carteira. E ele foi sem paletó, nada. E, tipo, a mulher da OAB falou assim, eu não vou tirar sua foto, você tá sem paletó, eu não vou tirar sua foto. E aí, ele deu entrada ali na Sé, né? O que ele fez? Ele saiu, foi ali na Praça da Sé, falou pro primeiro mendigo que ele viu que tava com paletó, quanto você quer pelo paletó? O cara falou, R$20. Ele deu R$20, ele pôs o paletó do mendigo pra tirar foto pra OAB. Bem inusitado. Devia estar cheiroso. Era inusitado. Quer dizer, perder a foto da carteira ele não ia, né? Não queria voltar pra trás. Conta mais algum. Tem mais algum perrengue? Esse é da época de estagiário. Como advogado, teve algum? Teve um episódio. Assim, eu tava chegando de viagem. Eu tinha audiência no mesmo dia. E aí teve um atraso lá no voo e tal. E aí eu cheguei realmente em cima
da hora da audiência. Eu não tive como ir para casa. E eu não tinha levado o terno, nem gravata. Eu tava realmente com uma polo e um jeans, né? Aí eu eu falei, agora, como que eu vou fazer audiência, né? Aí eu tive a ideia de falar, bom, o que que eu vou fazer? Vou lá no AB, pego a toga e faço audiência. E vesti a toga e sentei lá, esperando. Era audiência criminal, não? Não, uma audiência era cível. Era cível. Muito engraçado. Aí eu tava sentado lá, e aí eu tinha pouca experiência também, acho que foi no terceiro ano, segundo ano. E aí, pô, legal, o outro advogado olhou, não entendeu nada. Acho que ele não quis falar, não tava entendendo. Na hora que o juiz chegou, ele sentou, olhou. Aí ele olhou de mostrou novo. o máximo respeito, né? A Vossa Excelência, olha, estou... Não, ele foi até super foi interessante. Ele falou, pô, doutor, tá elegante. Doutor. Eu falei, obrigado, excelência. Estou chegando de viagem agora, eu tô sem terno e sem gravata. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, vamos seguir com a audiência. E eu tava de toga, uma audiência cível. Mas eu em primeira instância. precisava, né? Não tinha outro jeito. Eu tava sem terno e gravata e a gente sabe como que é importante isso nessa nossa área. Eu fiz audiência cível de toga. Acho que foi a primeira audiência cível do século XXI feita de toga. Olha, é verídico isso aí, meu. O juiz, se ele vê assim, o podcast vai falar, foi comigo. Eu lembro dele. Sensacional, top. Não, adorei. E ainda bem que a toga era inteira, né? Era inteira. Aquela que vai até... Porque às vezes tem aquela barba aqui, assim, né? Que eu uso a capinha. A capinha, cropped, Só né? capinha. Cropped de toga. Já pensou? Que sério? Ai, meu Deus. Sensacional. Doutor Jean, conta pra gente. Seus planos agora para essa metade de 2022. Assim, o escritório a gente tá meio que retomando aí dessa pandemia, Exato. Né? A gente tá vivendo um período aí bastante de torcendo para que a gente possa avançar, o Brasil entrar num outro momento para a gente poder dar continuidade, né? Porque esses 2 anos de pandemia realmente sempre. deu um impacto muito forte no escritório. O escritório, a gente tem um carro-chefe de direito do trabalho, né? Uhum. Então, nós tivemos muitas empresas fechadas por causa da pandemia. Uma crise enorme. Uma crise enorme. Então, a gente tá aí seguindo. Lutando. Né? Mas agora mais para frente, assim, eu penso em me dedicar mais ao estudo. Eu quero poder fazer um mestrado ainda na área de direitos humanos e direito constitucional. Estou procurando alguma coisa nessa área que é algo que me toca, que me faz seguir, é algo que me faz querer ler, querer pesquisar. Então eu quero manter nesse ritmo e nessa área, nessa linha. Da aula? Eu penso. Esse é um outro sonho. Tem o pai que é professor universitário, né? É um sonho que eu tenho. Até porque eu penso que é também um aspecto de você poder mostrar para as pessoas que a gente pode ocupar todos os espaços, a gente pode desbravar, que a gente pode sonhar e não só sonhar, e realizar. Também. Né? Então eu pretendo sim, exatamente o mestrado nessa área para poder lecionar. Especificamente para poder lecionar. E me conta uma coisa, então. Você já está pensando em algum tema para o seu trabalho de conclusão de curso dessa pós em Direitos Humanos? Olha, já está na hora realmente de pensar, mas eu estou pesquisando bastante. Eu confesso que ainda não fechou. O olho não brilhou para um tema específico, porque é bem abrangente a matéria, né? Então eu estou querendo focar em algo realmente que seja de estrita necessidade e tendo em vista o momento que a gente está vivendo. Então eu estou fazendo uma pesquisa bem aprofundada. Sensacional. Maravilhoso. Eu tô aqui
Boca aberta, né? É, Dr. Jean, minha filha. Dr. Jean, aqui é uma lembrancinha da nossa patrocinadora oficial, Santa Mordida. É uma confeitaria artesanal. A proprietária é Amanda Vano. Sigam a Amanda, @Santa Mordida. Bolo, cupcake, brigadeiros gourmets. Uma lembrancinha pra adoçar. Não devia ter aberto. Pode comer agora? Pode, comer? fica à vontade. Doutor Porque Thiago abre. Menegaldo comeu. E Eu já deu tenho depoimento pra problema Amanda. com chocolate. Pronto. Aí temos Eu chocolate adoro com chocolate. laranja e pistache. Olha que delícia. Já conta pra gente. React Sensacional. Podcast. Bom, pode deixar que a gente finaliza, viu? Eu vou deixar você um tempinho aí. Eu quero agradecer a Isabela também. Muito. O do Mérito com Elas agradece demais a sua presença. Muito obrigada Sua disponibilidade de vir aqui por ter bater esse papo aceitado com a gente. o nosso convite. Uma honra recebê-lo. Eu já te conhecia, né, Dr. Jean, de outros carnavais, de palestra de OAB e tudo mais. E sempre lhe respeitei muito, sempre lhe admirei muito. Recíproco. E queria muito recebê-lo aqui no nosso programa. Então, nós somos muito gratas pelo doutor ter aceitado o convite. Foi um bate-papo incrível, que fique aí de lição, de aprendizado. Se a gente tocar uma pessoa, nós já estamos felizes, né, A doutor gente já tá Jean? fazendo a Verdade. diferença. Estamos fazendo a diferença, é isso aí. Eu agradeço, eu quem agradeço, na verdade, eu fiquei bastante tocado, de verdade, quando eu recebi o convite. Aí eu fiquei já um pouco apreensivo também. Falei, poxa, que responsabilidade, que compromisso. A gente falar para as pessoas, a gente poder expor um pouquinho da nossa história de vida, de como as coisas são. E é bem o que você acabou de relatar. As minhas ações, elas são despretensiosas. Mas existe uma pretensão: tocar uma alma, tocar um coração. Eu poder, em algum momento, estar perto ou próximo de alguém e verificar que esse alguém ele teve uma ação ali importante para aquele momento de acolhimento, de ajuda, de proteção, seja para quem for que esteja necessitando. A gente precisa um pouquinho mais dessa sensação de humanidade, um pouquinho mais, fugir um pouquinho desse conflito, a gente começar a criar um pouco pontes, caminhos, né? Porque a gente tem aqui um lado de cá, o lado de lá, e não tem assunto. A gente precisa que aqui nasça algo que faça unir novamente esses lados, essas formas diferentes de pensar. E isso é extremamente importante no momento que a gente está vivendo. E se trata disso. É isso, é colocar um pouquinho do nosso tempo para a gente poder tentar alcançar e ver alguma mudança num futuro mais próximo possível. Em vez de divergir, convergir. Convergir. E aqui a nossa intenção é contar histórias que inspiram, contar trajetórias de vida aí dos nossos convidados, que não é fácil. O doutor tá onde tá, chegar onde chegou. A gente sabe da luta de cada um e é isso que a gente veio retratar aqui para todo mundo, para que cada um valorize a luta do outro, porque ninguém sabe o quanto foi difícil a gente chegar até ali, né? Os títulos estão na parede, as pessoas os só veem certificados isso. estão na parede, mas parece que foi muito fácil colocá-lo ali, Não. né? E ninguém sabe tudo que a gente passou para chegar onde a gente tá. Então, parabéns, Obrigado. continue na luta, conte com a gente, Bom. né? Estamos aí à disposição e muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu quem agradeço. Doutor, Obrigado. deixe suas redes Deixe sociais. suas redes sociais. Eu Tá no tenho Instagram? o Insta, é Jean_Venceslau, e é esse mesmo nome pro Facebook. Isso. E lá lá no Facebook eu tenho uma página que a gente aborda as questões sobre igualdade, luta antirracista. Dá uma visitada lá que tem um conteúdo bacana lá. A gente vai deixar aqui Ótimo. embaixo. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Legal.
Sigam o Do Mérito com Elas. Compartilhem o vídeo. Comentem, curtam. Muito obrigada pela audiência. E até o próximo episódio, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.